Chegamos hoje na nossa lição de número 9, promessas para pais e filhos. E o texto áureo da nossa lição está lá em Efésios, capítulo 6, versos 2 e 3. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. No livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12, Deus ordena: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E agora aqui, nós vemos que em Efésios, capítulo 6, verso 2 e 3, reafirma: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui nós estamos diante de um mandamento que vai muito além do respeito. Ele reflete o relacionamento que Deus deseja que exista entre pais e filhos. E ao mesmo tempo, se esse mandamento for seguido da maneira como ele é orientado, ele simboliza a honra em todas as áreas da nossa vida. Então, honrar o pai e a mãe é dar o devido valor que eles merecem, é reconhecer a importância do pai e da mãe na nossa vida. E na vida adulta, honrar não significa apenas obedecer, mas é também respeitar, ouvir, cuidar. Na vida adulta, eu creio que nós podemos honrar os nossos pais, valorizando a sabedoria dos nossos pais, mesmo quando existe aquela divergência de pensamento, mesmo quando eles pensam diferente. Esse mandamento tem uma promessa, é uma promessa de recompensa. Então Deus promete prosperidade e vida longa para todos que honram o seu pai e a sua mãe. E todos os mandamentos do Senhor é inquebrável. Não existe uma pessoa que foi bem sucedida desrespeitando o pai e a mãe, desonrando o pai e a mãe. Honrar os nossos pais, isso ensina a importância da relação do respeito, do amor, e vai atrair as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Não é difícil a gente lembrar que quando Jesus estava na cruz já, né? Jesus, ele deixa a mãe, a Maria, aos cuidados do discípulo dele, João, e deixa João para tomar conta, para cuidar da mãe dele, a Maria. Então, isso mostra que Jesus, ele cumpriu esse mandamento à risca até o último minuto da sua vida. Quando nós honramos nossos pais, nós damos testemunho de que o amor de Deus é capaz de transformar os relacionamentos familiares. E é sobre isso que nós vamos falar nessa lição. E a verdade prática: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos devem ser de bênção e proteção. Às vezes a honra é um negócio desafiador, principalmente em casos de conflito familiar, né? Passado difícil, passados traumatizantes, mas Deus nos chama para honrar de maneira sábia, discernindo entre o amor e o respeito. Lá em Colossenses 3,13, nós somos chamados a suportar e perdoar uns aos outros. Esse suportar aí é dar suporte. Não é aquele suportar no sentido de falar assim: nossa, agora eu tenho que suportar meu pai e minha mãe. Não, não é isso não. Suportar é dar suporte. Esse suporte é perdoar, cuidar. O maior desafio, eu creio que o maior desafio que a gente enfrenta dar o suporte para aquelas pessoas que nos feriram. Os relacionamentos familiares geralmente são complicados, e honrar os nossos pais, mesmo com diferenças, mesmo a gente passando por cima das diferenças, é uma jornada de perdão, de reconciliação. Essa jornada entre pais e filhos nem sempre é uma relação perfeita, né? Pode ter tido trauma no passado, separações, agressões, mas seja lá qual for a situação, Deus nos convida para perdoar, para honrar, e esse perdão e essa honra vai restaurar tudo que foi quebrado. Enquanto pais, o nosso dever vai muito além da provisão material. E eu sempre digo que os filhos, eles precisam muito mais de presença do que de presente. Não adianta a gente passar o dia todo fora, trabalhando, e deixar essas crianças, esses filhos, sob a responsabilidade de outras pessoas, e acabar que não somos exemplos para esses filhos, né? Lá em Provérbios 22:6 diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Então não é instruir o caminho, dizer: olha, você está vendo, tem que ir por esse caminho aqui. Não, é instruir no caminho, ou seja, com exemplos, investindo tempo junto com essas crianças. Então, como pais, o nosso dever
é caminhar junto, com responsabilidade, com exemplo de conduta, de caráter, proteção e cuidado. A palavra de Deus nos orienta: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Também nos diz: honra teu pai e tua mãe. E orienta mais: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do nosso Senhor. E vamos para a leitura bíblica de classe, que está em Salmos, capítulo 127, versos 3 a 5, Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4. E vou fazer a leitura do Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. E o texto de Efésios: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E eu não vou comentar, porque nós vamos estar comentando todos esses textos no decorrer da lição. E a introdução da nossa lição. Nessa lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação dos filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que os pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família. No lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus, as promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Então, esse relacionamento entre pais e filhos é uma bênção concedida por Deus, mas ele também carrega uma carga de responsabilidade muito grande, desafios imensos. A palavra de Deus, ela nos orienta a cultivar um vínculo de amor, de disciplina, fé, para que esse relacionamento seja um reflexo do valor de Cristo na vida dos nossos filhos. E nós estamos vivendo num mundo, numa era, onde os valores seculares, eles competem com os valores de Cristo. Cada vez mais cedo, a tecnologia está no alcance das crianças. Até os bebês já estão usando celular. E os pais precisam aprender a lidar com o impacto dessa tecnologia. Como pais, precisamos ter firmeza com relação à expressão social dos conceitos modernos, né, que busca a todo momento moldar o comportamento dos nossos filhos. E nós precisamos na verdade, nós precisamos aprender, né, a dialogar de forma aberta, de forma clara com os nossos filhos. E como eu já disse anteriormente, a presença é muito importante. Criar memórias, criar momentos com esses filhos, fazer com que essas crianças sintam muito mais prazer na nossa companhia do que num celular, numa influência. Todo cuidado é pouco para evitar que essas influências externas modifiquem os valores dos nossos filhos. Por isso que é necessário nós estarmos em oração, pedir a Deus para nos dar sabedoria, discernimento da maneira correta como agir com os nossos filhos, né? Lá em Efésios 6:4 está escrito assim, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E isso não é fácil. Transmitir a fé cristã para os nossos filhos não é fácil. Hoje os filhos apresentam uma resistência muito maior, justamente por conta do grande conteúdo que eles têm, que eles ficam expostos, que eles têm acesso, né, com grande facilidade, mídias, internets, né? Como pais, nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor, não deixar que a religiosidade crie um abismo entre nós e os nossos filhos. E nós só vamos conseguir isso através de oração e busca contínua de sabedoria no Senhor. E vamos para o primeiro ponto dessa lição: o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Temos 3 subtópicos aqui, e o primeiro deles, pais e filhos. A leitura bíblica de classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, e por isso eles são importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, assim como galardão para os seus pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nesses tempos difíceis.
A Bíblia vai dizer que os filhos são a herança que Deus confiou para os pais. Herança é algo precioso, é um bem de valor que é passado de geração em geração. Então, quando a Bíblia chama os filhos de herança, ela está dizendo que eles são valiosos, que eles precisam ser cuidados, porque eles não vão ficar nas nossas mãos. Deus nos entregou e nós vamos cuidar deles, mas eles não nos pertencem. Eles vão passar de geração em geração, ou seja, eles vão ter as suas próprias famílias. Não são nossos, passam pelas nossas mãos, não nos pertencem. Então os filhos, eles não são só os membros da família, eles não são só mais um membro na família. Eles são os presentes de Deus que foram confiados para nós, para a gente cuidar deles, guiar no caminho do Senhor, guiar no caminho correto. Nós devemos dar proteção, orientação e entender o tamanho do valor que eles têm para o Senhor. Eu creio que os filhos, eles trazem alegria em toda fase da vida. Desde o momento que eles são concebidos, eles já começam a trazer alegria, eles já modificam, a casa, modificam a maneira de pensar, modificam a maneira de agir. Cada fase da vida dos nossos filhos traz uma alegria diferente, um renovo. Hoje nós vemos a sociedade tratando os filhos como um peso, mas a Bíblia diz que os filhos são uma bênção, a alegria da família. Eu creio que é a comunhão, a maior alegria da família tá no amor, na comunhão, na alegria, de estar ali todos reunidos com os filhos. E vamos para o segundo subtópico aqui da nossa lição. Um mandamento com promessa para os filhos que são herança do Senhor, para os pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Essa promessa remonta o 5º mandamento de Deus proferido por Moisés no deserto. Esse mandamento tem como significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, há bênção para os filhos na medida em que eles honram os seus pais em vida. Cuidado que nós temos com os nossos pais vai atrair bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, quem não é fiel aos seus pais, quem não tem fidelidade alguma com seus pais, impossível ele dar conta de ser fiel com outras pessoas. A honra com os nossos pais, a fidelidade com a nossa casa é a base de um caráter íntegro. A honra para os nossos pais é uma forma de gratidão por todo o cuidado, todo o amor, todo o sacrifício que eles fizeram por nós, independente das falhas que eles tiveram, porque nós também temos as nossas falhas. Com certeza, os nossos pais deram tudo o que puderam para nós. Toda vez que a gente vê uma pessoa, um filho, cuidando dos seus pais, respeitando, tendo amor com eles, ainda que não viva junto com eles, mas esse cuidado, o carinho, o amor, é um testemunho vivo do Evangelho de Deus, é um testemunho vivo de que Cristo está na nossa vida. A nossa casa é o nosso primeiro campo missionário. E filhos que honram os pais, eles estão honrando a Deus. E tudo que nós somos em casa, nós vamos ser na sociedade também. E a palavra de Deus vai dizer que quando nós não temos cuidado com os nossos, os da nossa casa, nós negamos a fé e somos pior que os infiéis. Então, quando a gente honra os nossos pais, nós contribuímos para que nós tenhamos paz, saúde física, saúde espiritual e vida longa, porque esse é um mandamento que o Senhor nos dá. E vamos para o terceiro subtópico, mandamento e bênção para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e os filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais e esses para os filhos. A sua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa, os seus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim, valorizamos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do Senhor, de modo que não se desviem. Então, quando nós educamos os nossos filhos com amor, com paciência,
na disciplina do Senhor, levamos os nossos filhos a amar a Deus, a conhecer o Senhor, nós abençoamos a nossa casa, o nosso lar com paz e com prosperidade. E aqui em Efésios 6:4 está escrito assim, pais, não provoquem vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Essa orientação aqui, é para que os pais, na hora de educar esses filhos, não gerem ira nesses filhos. Por isso que agora há pouco eu falei a questão da religiosidade, porque toda correção necessita de equilíbrio. O ensino precisa ser algo contínuo, através de exemplos, através de cuidado e nunca um desequilíbrio, uma rigidez excessiva. E também não pode gerar falsas expectativas. A disciplina é algo com paciência, com respeito, com amor, continuismo. O Salmo 2:12 diz assim, beijem os filhos, para que eles não se irem com vocês e não sejam destruídos de repente, pois num instante acende a sua ira. Então, um ambiente familiar, ele precisa ter esse carinho. Os pais precisam cuidar, precisa sim dar a provisão, mas ao mesmo tempo a disciplina e também o carinho, o amor, o cuidado com os filhos. É algo que nós precisamos buscar no Senhor, essa sabedoria, buscar em Deus em oração, orar pelos nossos filhos, estar em constante oração pelos nossos filhos e buscar de Deus a sabedoria para poder saber, criar esses filhos nos valores da fé cristã. E o segundo ponto da nossa lição aqui, o cuidado dos pais com os filhos. Também são 3 subtópicos e o primeiro deles, cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidades com os filhos. Nesse aspecto, e dessas maiores responsabilidades, é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional, social dos nossos filhos. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar de reuniões, de cultos de estudo bíblicos, como escola bíblica dominical e culto de ensino da palavra. Quando isso acontece, a igreja passa a ser uma extensão do lar a extensão da igreja local. Lembremos-nos do que o salmista escreveu: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Assim, os nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. É responsabilidade dos pais cuidar dos filhos, mas também é um privilégio, sabe? A gente poder estimular o valor da fé cristã nas crianças. Os pais, eles têm a missão de ensinar os filhos no temor, na obediência, na reverência da palavra de Deus. E isso é uma missão que exige uma dedicação, a dedicação de investimento na vida espiritual dos filhos. E Deus recompensa isso com bênção. Então, instruir os filhos de acordo com a palavra de Deus é uma prova de amor para os filhos, é uma prova de amor para com Deus, é uma gratidão a Deus por ter confiado esses filhos para nós. Pais precisam orar pelos filhos, precisam orar com os filhos, criar o hábito de incentivar essas crianças a ler a palavra, ver os pais orando, orar junto com essas crianças, ler a palavra de Deus junto com as crianças. Esse relacionamento com Deus que a gente tem junto com as crianças, ele gera uma confiança mútua. Os filhos passam a ver os pais de forma diferente. Então é muito importante eles começarem a ouvir a palavra do Senhor junto com a gente, ler a palavra do Senhor com eles, orar junto com eles, e sempre que acontecer alguma bênção, alguma coisa, contar para eles, compartilhar com as crianças o que está acontecendo, para que eles possam entender que a nossa vida, nosso relacionamento com Deus gera milagres. Toda vez que a gente compartilha com essas crianças o que Deus fez, isso vai aumentar a fé deles e vai levar eles a ter temor e amor, cuidado com a vida espiritual deles. É muito importante a gente levar essas crianças para a igreja, para o culto de louvor, para mostrar para eles a importância de evangelizar. É muito importante que as crianças participem da nossa vida espiritual. E o segundo ponto aqui, prioridades na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. Embora os textos bíblicos que falem sobre o assunto tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os cristãos, os pais cristãos, tenham o devido cuidado e atenção com a família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim, primeiro o cônjuge, depois os filhos,
depois a igreja local. Assim, quando a família está bem cuidada, consequentemente teremos uma vida bem assistida. Nós precisamos organizar as nossas prioridades. A nossa vida precisa ser o reflexo da glória de Deus. E Deus, Ele nos convida a viver de maneira equilibrada, sempre, com equilíbrio. Então a Bíblia diz que o marido, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Então esse amor é um amor sacrificial, é um amor que precisa ter a proteção e o comprometimento. E a esposa, ela é chamada para respeitar e honrar o marido. E os filhos são a herança que o Senhor deu. Então, como eu falei, a palavra de Deus, ela precisa estar presente dentro da nossa casa, no nosso lar, no nosso cotidiano, em todos os dias. Nós precisamos cultuar em família, tanto em casa como na igreja, mas nós precisamos também cuidar de ter momentos com a nossa família. Não é incomum a gente ver a quantidade de pessoas que negligenciam o cuidado da sua família por conta de um ministério. E como eu já falei, a nossa casa é o nosso primeiro ministério, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Confiança entre pais e filhos tem que nascer dentro do lar. E eu gosto muito do exemplo de Noé, que Noé pregou para o mundo todo. Noé foi um exemplo para o mundo da sua época. Ele construiu a arca e não conseguiu salvar ninguém, nenhuma alma do dilúvio, a não ser a sua própria família. Então só a família do Noé entrou na arca. E o mundo foi construído através da família, o mundo foi reconstruído através da família de Noé. Então esse cuidado, esse amor, essa dedicação com a nossa família é o que vai salvar a nossa família, e é através desse cuidado que a nossa família vai gerar e reproduzir famílias abençoadas. Então, não negligencie o cuidado para com a sua família. Muitas vezes a gente tem a sensação de que está fazendo e que não está vendo resultado, mas tudo que a gente faz em prol da nossa família, com oração, com cuidado para com a nossa família, Deus vai trabalhando, Deus vai agindo, ainda que aparentemente a gente não vê nada. Às vezes a gente está orando, está clamando, está pedindo para Deus pela nossa família e a gente não está vendo nada, mas Deus está trabalhando. Nós precisamos só confiar, não desistir, insistir, persistir, que Deus vai fazer a obra completa. Glória a Deus. E vamos para o terceiro subtópico aqui: disciplina e estímulo aos filhos. Como vimos, os pais têm responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo amor e pelo próprio exemplo dos pais, para gerar obediência e honra e responsabilidade nos filhos. Se por um lado deve ocorrer disciplina, por outro deve ocorrer elogio, afago, demonstração de carinho, afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Então vamos lá, a disciplina não é só corrigir, não é só punir, não é só punir talvez até de forma rígida, Disciplina é orientar, é ensinar, é cuidar, é proteger, é abraçar, é beijar. Então, quando a gente disciplina nossos filhos com amor, nós mostramos para ele que nós estamos preocupados com o crescimento e com o caráter dele. Disciplinar é uma forma de equilibrar a firmeza e a ternura, a firmeza e o amor. A palavra de Deus diz que o Senhor corrige a quem Ele ama e açoita a todos que Ele recebe por filho. Então até Deus nos corrige, até Deus nos disciplina. E a disciplina de Deus é o amor de Deus na nossa vida. Então a nossa disciplina, nós disciplinando os nossos filhos, nós precisamos amar, orientar, colocar limite. Muitas vezes uma conversa de repreensão mais dura, assim, ela pode fortalecer muito mais o relacionamento entre os pais do que uma repreensão mais dura. Contudo, a disciplina sempre precisa ser exercida de forma equilibrada. E nunca se esquecer que as palavras são importantes, mas os exemplos são poderosos. E como nada disso é fácil, nós precisamos estar em constante oração, pedindo a Deus para nos dar sabedoria, nos ensinar como levar os nossos filhos, como estimular os nossos filhos a desejar o temor do Senhor, nunca relaxar na vigilância, no cuidado e uma vida de oração constante.
busca contínua por sabedoria, por ciência, e que Deus nos ajude a sermos uns bons exemplos, né, de conduta, caráter, que nós possamos estimular a fé, o amor, o respeito, o temor a Deus na vida dos nossos filhos. E vamos para o último ponto da nossa lição: bênçãos, pais e filhos. 3 subtópicos também. O primeiro deles, o primeiro subtópico, bênção para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa de derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Há promessas de bênçãos espirituais sem medidas para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina mediante o Espírito para os nossos filhos. Portanto, ore para que o seu filho, a sua família, receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Então aqui nós vemos Deus prometendo derramar bênção, não só na nossa geração, mas para os nossos descendentes. Então a bênção de Deus, ela vai sempre trazer vida, vai sempre trazer transformação de geração em geração. E Deus promete suprir as nossas necessidades espirituais mais profundas. Lá em João capítulo 7, verso 38, estava me lembrando desse versículo: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, assim como Deus prometeu derramar do seu Espírito, Jesus, ele nos garante que pela fé vai jorrar rios de água viva de dentro de nós, que vai impactar gerações, que vai impactar tanto a nossa geração como as futuras gerações, né? Então, o derramamento do Espírito não era para um grupo específico de pessoas, não, ele é para nós, para os nossos filhos, para a nossa geração, para gerações futuras. Então, o plano de Deus, ele é expansivo, né? Ele não para aqui, não é para nós só, ele não para aqui no nosso tempo. Por isso que nós precisamos derramar isso sobre os nossos filhos, para que os nossos filhos derramem sobre os filhos deles, e isso seja expansivo. Então, nós precisamos orar pelo derramamento do Espírito e que isso seja algo progressivo, que a nossa família receba e que os nossos filhos se mantenham nesse caminho e que possa derramar sobre as suas famílias e sobre a posteridade. A nossa responsabilidade é fazer com que essas bênçãos, elas atinjam gerações. E o segundo subtópico aqui, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muitos os nossos filhos e a nossa família a cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família, os nossos filhos tenham liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades para que os tornem temas de nossas intercessões no lar. A nossa família deve ser o lugar onde os nossos filhos sejam abençoados. Por isso que é importante que o nosso relacionamento com os nossos filhos seja de fato de equilíbrio. Eles entenderem que a gente está corrigindo eles, mas que nós amamos eles acima de tudo. Então, nós vamos criar neles a confiança, um relacionamento de confiança, de que eles não vão ter segredos com a gente. E quando eles estiverem passando por situação difícil, eles vão poder chegar em nós e ter a confiança de que vai poder contar pra gente o que está passando e nós vamos poder orar juntos. E lembra que eu falei agora há pouco que nós precisamos compartilhar com os filhos as bênçãos? Então, se os nossos filhos acreditarem no cuidado que o Senhor tem para com a nossa família, para com a nossa casa, se nós estivermos compartilhando com eles as bênçãos e os cuidados do Senhor, com certeza eles vão confiar que a partir do momento em que nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, nós colocarmos diante do Senhor os nossos problemas, os nossos desafios, eles vão ter certeza que o Senhor vai fazer na vida deles. Então, para que a nossa família seja um local de bênção, né? Os pais precisam primeiramente ter esse relacionamento com Deus e passar isso em família, se reunir em família. A prática da oração em família, a prática da leitura da palavra de Deus em família, a prática de estudar a palavra de Deus em família, a prática de testemunhar em família,
vai gerar bênçãos para toda a família, vai gerar bênção e milagres em família. Então a família precisa ser um lugar de bênção, filhos precisam ser ensinados e inspirados pela nossa fé. Nós precisamos assumir o nosso chamado missionário dentro do nosso lar, para nós podermos experimentar em família o amor de Deus, a graça do Senhor sendo derramada em nossas vidas. Glória a Deus. Finalzinho da nossa lição aqui. Ponto 3. Pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência e na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem as suas demandas a fim de que direcionemos a nossa atenção a elas. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias de ânimo que os instruem diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida dos nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Então, o nosso papel enquanto pais é conduzir os nossos filhos em cada etapa da vida deles. Estarmos em constante oração para a gente desenvolver em cada fase da vida dos nossos filhos o cuidado que elas necessitam, porque cada fase necessita de um apoio diferente. Nosso papel enquanto pais é conduzir os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, proteger os nossos filhos das influências malignas, não apenas físico, mas emocional e espiritual também. Muitas coisas podem afastar os nossos filhos da presença de Deus, inclusive o excesso de distração, influências negativas, ambientes que não promovem os valores cristãos, principalmente na adolescência. Então, nós precisamos criar espaço seguro, espiritualmente mesmo, para os nossos filhos em todas as fases da vida deles. E estarmos sempre atentos para as necessidades deles, principalmente as necessidades emocionais e espirituais. Saber conversar, ter paciência, levar para a igreja, criar um ambiente de confiança neles com a gente e a confiança deles com Deus, principalmente. Os nossos filhos precisam ser criados no temor do Senhor, ver que nós buscamos a Deus. Por isso que nós precisamos buscar o Senhor em família. Como eu falei, eles vão aprender muito mais por exemplos do que com palavras. Então eles precisam aprender a confiar em Deus quando eles veem a nossa dependência de Deus. A disciplina de oração é muito importante. Nós só vamos conseguir resistir o mal se nós tivermos uma disciplina de oração. Então que nós possamos ser pais que ensinam através da oração, do amor, do temor, que nós possamos estar sempre prontos para proteger os nossos filhos, das influências do mundo e conduzi-los ao Senhor sempre. E assim nós encerramos a nossa lição de hoje. Espero que tenha sido bênção na sua vida, que Deus te abençoe grandemente e foi um prazer imenso servir.